Olá, pessoal! Na aula de matemática de hoje, veremos notação científica. Iniciaremos a aula entendendo onde que podemos aplicar a notação científica. Quando trabalhamos com números excessivamente grandes, como por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol em quilômetros, ou números extremamente pequenos, como o caso do vírus. Então, nós podemos utilizar a notação científica para escrever esses números de forma abreviada. Ou seja, a notação científica é uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou muito pequenos. Os números são representados da seguinte maneira. Essa maneira é uma maneira de utilizar as potências de base 10 para escrever em forma de notação científica. Ou seja, nós escrevemos A vezes 10 elevado na N, onde A é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, e o N é um número inteiro. Vejamos o exemplo número 1. Eu tenho o número 300, que é um número inteiro. Eu quero escrever esse número de modo que ele seja abreviado, ou seja, vou utilizar uma potência de base 10 para escrever esse número na forma de uma notação científica. Então, nós iremos partir do princípio que temos uma vírgula no final desse número. Ou seja, essa vírgula vai estar após o número 0. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa deslocar essa vírgula para a esquerda até o último número. Então, veremos como que fica isso. Ficaremos com 3,00. Eu desloquei quantas casas? 2 casas. Então, a nossa potência de base 10 terá como expoente o número 2, porque é o número de casas que a gente deslocou essa vírgula. E o 3, eu coloco ele aqui. Então, se a gente for resolver essa abreviação, 10 elevado ao quadrado, isso vai ser igual a 100, porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. E 100 vezes 3 é igual a 300. Então, o número inteiro 300, escrito na forma abreviada, escrito de modo que seja uma notação científica, ele vai ser representado como 3 vezes 10 ao quadrado. Agora, no exemplo 2, eu quero representar o 0,02 em forma de uma notação científica. Notem que aqui a gente já não tem um número inteiro. Nós temos 2 centésimos. Queremos escrever esse número na forma de uma notação científica. Então, vocês podem notar que 2 centésimos é um número decimal. Então, eu não vou deslocar esse número para a esquerda. Eu vou deslocar esse número para a direita. Vejam que a gente tem a vírgula entre 0,0,2. Eu quero que essa vírgula vá para a direita. Então, eu quero que essa vírgula fique lá no 2. Então, eu vou ter o número 2 vezes 10 elevado a que potência? Quantas casas que a gente deslocou? 2. Mas a gente vai representar como menos 2, por ser uma potência negativa, porque é um número decimal. Agora, no exemplo 3, eu quero representar 32.000 em forma de notação científica. Aqui a gente tem um número inteiro. Então, se eu tenho um número inteiro, eu vou deslocar ele para a esquerda. Lembrem que a gente tem a ideia que essa vírgula esteja no último número, então no nosso último zero. Eu vou deslocar ela até o primeiro número, que é o 3. Então, eu vou andar ela para a
esquerda. Deslocando ela, eu vou ficar com 3,2000. Quantas casas a gente deslocou essa vírgula? 4 casas. Então, como que a gente representa esse número? Eu repito o 3,2 e vou colocar na base 10. 10 elevado no quê? Elevado na 4, porque foi o número de casas que a gente andou essa vírgula. Pessoal, até a próxima aula. Lembre de realizar as atividades e postar no Facebook. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.